Oi, gente! Chegamos ao nosso 36º dia do nosso Devocional Plenitude. E é um conteúdo tão especial, é uma abordagem tão poderosa, tão preciosa, que eu queria que você de verdade agora abrisse o seu coração. Pedisse a Deus entendimento de tudo que vai ser dito aqui. Para mim, um dos capítulos mais importantes da nossa jornada de 40 dias do Plenitude. E eu quero começar te fazendo uma pergunta. Você já ouviu aquela frase que diz que de boa intenção o inferno está cheio? E já ouviu também alguém dizer que não adianta, somos todos pecadores, ninguém é santo. E aí, guardando essas duas informações, que de boa intenção o inferno tá cheio e que ninguém é santo, o que é que eu e você fazemos agora quando a gente lê em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 14 a 16, a seguinte mensagem? Olha isso. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos seus desejos maus de antes, quando vocês viviam na ignorância. Mas, como é santo aquele que os chamou, sejam também santos vocês em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uau! Seja santo, Camila, porque eu sou santo. Seja santo, porque eu sou santo. Forte, né? A gente podia conversar sobre muitos aspectos, mas o primeiro que eu queria chamar a atenção é que ele diz o seguinte: como filhos obedientes. E existe uma chave nessa observação. Ele não está falando para toda a criatura, todos os que foram criados por Deus e habitam nessa terra. Ele está falando para os filhos. Filhos obedientes. Filhinho, filhinha, não convém que você seja guiado pelos seus maus desejos, como você fazia antes, quando você era ignorante. O que é ignorante? Ignorante é sem conhecimento. Então vamos lá. Filhinha, agora você é minha filha, você é meu filho. Agora você creu no coração e publicamente confessou com a boca Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Você mudou de categoria, você acessou a misericórdia que Deus deixou para todos aqueles que reconhecessem o seu único filho como filho unigênito do Pai, Senhor e Salvador das nossas vidas. Então eu não sou mais criação de Deus nessa terra, eu agora sou filha, eu agora sou filho. Então essa mensagem não é para todo mundo, tá? Fica tranquilo, é só para os filhos. Mas se você é filho, ele primeiro diz assim: sejam obedientes. Não se comportem guiados pelos desejos que vocês tinham antes, quando eram ignorantes, quando não conheciam a verdade, quando não me conheciam, quando não conheciam o Salvador, quando não tinham uma referência, porque Jesus veio para ser nossa referência. E ele disse, e ele continua dizendo: vocês precisam ser santos, como ele era santo. Jesus veio não só para nos dar salvação, nos reconectar com Deus, perdoar os nossos pecados, entre parênteses, confessados, arrependidos e mudados de comportamento. Eu sempre faço questão de bater nessa tecla, né? Porque as pessoas dizem: Jesus já levou sobre a cruz todos os pecados. Ele levou aqueles que você reconhece, aqueles que você se arrependeu e principalmente aqueles que você abandonou. E nos prometeu uma vida eterna. Ele veio para dizer assim: a partir do momento em que você usa o nome de filho, de filha, você agora carrega um selo. Sabe aquelas empresas certificadas por um padrão de qualidade? Quando você vai numa grande empresa, numa grande construtora, que você chega lá e diz assim: aqui tem ISO 9000. Quando você olha para aquilo, diz assim: eu já parto de um princípio, de um pressuposto: uau, essa empresa ela tem um padrão de excelência na construção, um padrão de excelência nos materiais que ela usa, a entrega dela é melhor que o padrão do mercado, ela foi certificada. Alguém foi lá, olhou o padrão de construção dela e disse assim: você merece esse selo. E com a minha vida e com a sua vida, na hora que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, que nós recebemos o selo de filho, algumas premissas vêm sobre nós. Nós passamos a ser olhados no mundo como um selo de alguém que diz assim: eu tenho Cristo como meu Pai, como Senhor e Salvador da minha vida, eu tenho Deus como meu Pai, eu agora sou filho, eu agora sou filha. E por ter esse selo, existem alguns pressupostos que as pessoas vão olhar para mim e esperar de mim. E um deles é santidade.
Sede meus imitadores. Ok? Um padrão de comportamento. Sede santo como eu sou santo. Sede santo porque eu sou santo. E Camila, eu tô apavorado com você dizendo isso pra mim. Eu acho que eu não quero esse selo, não. Não, que de loucura. Vão olhar pra mim e vão esperar de mim santidade. Não sei se eu tô disposta a pagar esse preço. Mas o preço já foi pago por mim e por você. Quando Jesus morreu naquela cruz, Ele nos deu acesso. E porque Ele conhecia a minha humanidade, a sua humanidade, Ele disse assim, eu vou deixar com vocês, eu tô indo. O modelo de referência eu deixei aqui na terra. Eu disse como Camila, como você, eu disse pra você como você vai ser como generosidade, como você vai ser em humildade. Eu mostrei pra você o que é ser humilhado e seguir com fidelidade. Eu mostrei pra você o que é obediência a um Deus todo-poderoso. Jesus nos ensinou a obedecer a Deus, nos ensinou a ser generosos, nos ensinou a amar ao próximo como a nós mesmos. Jesus nos ensinou a misericórdia, nos ensinou o perdão. Jesus nos ensinou a não negociar com as coisas de Deus. Ele se irou naquele templo quando fizeram da casa do Senhor um ambiente de mercadantes, negociando. Ele foi lá e se irou e disse, saiam da casa do meu pai, aqui é lugar sagrado. Ele nos ensinou a olhar para o pecador com misericórdia e lembrar que somos todos necessários, assim como aquele pecador, aquela prostituta, necessitados do perdão, do amor e da graça de Deus. Ele nos ensinou a não julgar. Ele nos ensinou a sentar na mesa e falar em amor e misericórdia, com cuidado, apresentar Jesus. Ele se apresentava para os que mais precisavam. Ele nos ensinou a apresentar a Ele para os que mais precisavam. Falar de Jesus para um ambiente que todo mundo já o reconhece é fácil, né? Mas nós precisamos ser luz onde há trevas. Nós precisamos levar esperança onde há morte, onde há dor, onde há realmente uma desconexão com o reino de Deus. E Jesus veio para dizer assim, ó, sede santos como eu sou santo. E eu conheço a sua humanidade, então eu vou, mas eu deixei os padrões, eu deixei muitos modelos para você seguir. Se você meditar na minha palavra, você vai ver como eu me comportava nos vários ambientes, como eu tratava vários tipos de pessoas, como eu me comportava desde o doutor da lei, dando a César o que é de César, como sentando, amando e cuidando do necessitado. Jesus nos ensinou a acessar o sobrenatural. Ele foi embora e disse assim, se vocês crerem, se vocês andarem comigo, se vocês andarem em santidade, vocês farão coisas muito maiores do que eu fiz. Olha que loucura. Mas sempre diz, se vocês andarem em santidade, se vocês andarem na minha presença, se vocês andarem em intimidade com o Pai, se vocês andarem em obediência, se vocês não forem guiados pelos prazeres que antes conduziam o seu coração. Como fazia você na época que você era ignorante, que você não me conhecia. Então estou partindo do pressuposto que eu e você não somos mais ignorantes. Nós sabemos que existe um Jesus que salva, que veio para cá para nos dar acesso ao Pai. Mas Ele nos manda sermos obedientes e não nos comportarmos guiados pelos nossos prazeres, os nossos desejos. Agora nós temos um modelo a ser seguido. Mas Ele sabia que não ia ser fácil. Ele sabia que não ia ser fácil. Ele conhecia o nosso caráter. Ele conhecia a raiz maligna que veio desde Adão, que entrou pelo meio do orgulho, pelo ego, pela vaidade, pela ganância, pela arrogância, pelo juízo próprio, pelos meus direitos, os meus sonhos, os meus projetos. Ele conhecia a semente que o inferno colocou na terra, no coração do homem, chamado orgulho. E ele sabia que o orgulho nos faz pecar e o pecado nos afasta dos projetos de Deus para essa terra e principalmente da presença do Pai. E por isso ele deixou algo, a grande chave, aquilo que neutraliza o poder do mal nas nossas vidas, no nosso caráter, chamado Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz que só o Espírito santifica, que só o Espírito nos convence do pecado, que só o Espírito provoca em mim e você discernimento do que é certo e do que é errado. Quando Jesus diz assim, sede santo, como eu fui santo, porque eu sou santo, Ele está dizendo, ei, existe um modelo, mas você vai precisar de um auxiliador, de um consolador, daquele que vai segurar na sua mão e vai dizer, filho, por aí não. Você precisa de alguém para promover dentro de você alegria, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Camila, você precisa, você que está me ouvindo precisa, nós precisamos diariamente de um relacionamento com o Espírito Santo de Deus para podermos obedecer o comando de sermos obedientes a Deus e sermos imitadores de Cristo, sermos humildes, sermos quem serve, sermos generosos, amar o próximo, sermos realmente alguém que olha para o selo e diz assim, ei, olha o selo de filha que ela carrega, olha o selo de filho. Realmente ela caminha como quem é certificado pelo céu. Uau!
Enquanto eu falo isso, vem no meu coração: Senhor, tem misericórdia de mim todos os dias. E que esse selo de filha que eu carrego possa realmente provar, a partir das minhas escolhas diárias, que o Senhor faz parte das minhas escolhas. Que o Espírito Santo guia o meu falar, guia o meu olhar, guia o meu pensar, guia as minhas decisões. Que o Espírito Santo me leva ao arrependimento quando eu erro. Que o Espírito Santo me leva a moer o orgulho quando eu sou altiva, quando eu sou impositora, quando eu governo em causa própria, quando eu manipulo, quando eu jogo, quando eu erro, quando eu peco. Um dia eu tive o privilégio de jantar em Brasília, num evento, com o pastor Márcio Valadão. Um homem santo. Eu olho o pastor Márcio, eu vejo asas no Senhor. O Senhor caminha no céu. E ele olhou nos meus olhos com muito amor e disse assim: minha filha, o pecado é uma escolha diária. É uma opção. Peca quem quer. Peca quem quer. Peca quem não caminha em intimidade com o Espírito Santo. Peca quem não acorda todo dia reconhecendo a sua identidade de pecador, mas reconhecendo também o selo dos salvos. Você sabe o que significa santo? Santo significa separado. Quando eu e você reconhecemos que queremos sim Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida e que recebemos o selo de filho, significa que a partir daquele momento eu sou separada. Eu fui separada do mundo e eu preciso caminhar de forma separada. E de forma separada eu não consumo conteúdos que me levam a pecar, eu não escuto músicas que me levam a pecar. Como separada eu preciso não estar nos lugares que me levam a pecar. Eu posso estar com pessoas que pecam. Eu as amo, olho com misericórdia, com amor, afinal de contas eu sou igual a elas. Eu sou igual a elas. Sem a graça, sem a misericórdia e sem o Espírito Santo de Deus. Eu e você, nós somos iguais, os mais tristes dos pecadores. Basta tirar de mim e de você o Espírito Santo que nos convence do pecado. Sim, eu estou com os pecadores, mas para apresentar a Ele, o meu Deus, que mudou o meu caráter, que muda o meu caráter todos os dias, para que eles possam conhecer. Mas eu crio um estilo de vida que busca obedecer, que busca não ser guiado pelos desejos de antes, quando eu andava na ignorância. Um estilo de vida que faz eu me alimentar do que produz sabedoria e não do que produz pecado. Que faz eu ouvir músicas que me levam a um lugar de adoração e não a um lugar de lembranças do passado. Deixa eu contar uma coisa para vocês, não sei se eu já falei isso no Plenitude, mas eu tenho falado isso. Um dia eu estava com meu filho, com o Mateus, e ele colocou no carro uma música da minha época de juventude. Meus 18, 19, 17 anos, a época que eu não conhecia Jesus, a época que eu vivia na ignorância. E eu comecei a cantar a música, comecei a dançar no carro e tal, e o Mateus terminou e ele voltou outra música da mesma banda. E nessa hora o Espírito Santo disse assim: epa, que pensamentos são esses? Eu olhei: filho, tira. Mas mãe, você gosta. As letras são saudáveis. Não tem nada demais, fala de amor. Aí eu disse: eu gosto até demais. Gosto demais. Eu sei aonde, nas minhas memórias, essa música me leva. Então, filho, tira. E esse caminhar nessa consciência sobre os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, é a grande chave, a grande arma nas minhas mãos e nas suas mãos para buscar obedecer esse comando que ele diz: sejam santos porque eu fui santo. Se eu não caminhar examinando os meus pensamentos, examinando os meus sentimentos, examinando as minhas intenções, rapidinho a velha mulher surge de dentro de mim. E eu volto para aquele lugar de quem era guiada pelos prazeres de quando eu vivia na ignorância. Então que a gente possa, com muita verdade, com muita coragem, com muita humildade, ligar o botãozinho da clareza na alma e dizer: Senhor, como disse o pastor Márcio, que eu abro os olhos e Senhor, que o meu dia hoje seja em santidade. Que tudo que sai da minha boca seja mostrando o selo que eu carrego de filha. Que os lugares que eu estou, que as minhas negociações, que como eu uso o meu dinheiro, que como eu olho alguém que me pede ajuda, como um abraço um desconhecido, como eu amo as pessoas de dentro da minha casa, como eu educo os meus filhos, como eu trato o meu cônjuge, como eu honro o meu pai e a minha mãe, que mostre o selo de certificação ISO do céu que carrega na minha vida. E que eu não seja guiado pelos prazeres, os desejos da minha carne, como eu fazia na época que eu vivia na ignorância. Mas que eu possa, todos os dias, de forma consciente e propositada, decidir que o Espírito Santo guie tudo que há em mim para que eu possa ser santa, como o meu Senhor é santo. E que eu possa, como imitadora de Cristo, obedecer a Deus como Ele obedecia, temer a Deus como Ele temia.
ser misericordiosa e generosa como Jesus foi, ser amorosa como Jesus foi, ter um abraço para o desconhecido. Abraçar quem você ama é fácil, mas abraçar o desconhecido que precisa de um abraço, olhar nos olhos de quem precisa de um olhar, ser generosa quando se precisa de uma oferta, devolver o que Deus me mandou devolver nos tesouros do reino de Deus, e assim me tornar todo dia um pouquinho mais parecida com o meu Pai, com o meu Senhor e o meu Salvador. Amém? Eu espero que essa palavra gere consciência. Se você tem uma plenitude, faz o exercício. No devocional do dia 36 existe um exercício chamado Trazendo Consciência, onde você vai lá escrever quais são os comportamentos hoje que existem na sua vida que não mostram o selo de santa separada, santo e separado, que você tem dito por aí, como filho e filha de Deus que é. E o que são os prejuízos que esse comportamento tem trazido na sua vida? E faz uma oração de arrependimento. E faz com que isso seja um estilo de vida. Todas as vezes em que você errar, deixa o Espírito Santo te incomodar. Todas as vezes que nós acordarmos, que a gente dobra os nossos joelhos, que a minha primeira oração sempre seja essa: Senhor, que o meu dia hoje glorifique o Teu nome, que eu ande em santidade e que as pessoas possam ver Cristo através do meu caminhar, mesmo de boca fechada. Eu amo você. Compartilhe essa mensagem com milhares de pessoas. Vamos propagar a única verdade que liberta. E principalmente, a verdade de Deus aplicada na nossa vida. Porque é fácil ler a palavra de Deus e não deixar ela gerar frutos. É fácil, é só achar que é para os outros. É só achar que é para o teu marido, para a tua esposa, para os teus pais, para o teu sócio, para os teus filhos. É simples. E o orgulho costuma fazer isso comigo, com você. Ele cauteriza, ele neutraliza, ele rouba a nossa consciência. E tudo que a gente aprende, tudo que a gente lê, tudo que a gente ouve é como se fosse para os outros. Mas eu tô hoje para dizer que essa palavra é para mim. E ela é para você. E eu desejo que ela nos leve para um nível de santidade que mostra. Olha o emblema aqui de filha de Deus. Uau! Te amo. Comenta aqui comigo que fichas caíram e que decisão você toma.